Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a alguns instantes terá início a sessão de número 63, que você acompanha pelo nosso site, camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo canal 7 da NET. A sessão tem hoje 104 itens no grande expediente. A ordem do dia, a pauta contém 60 itens. 40 deles estão aptos à votação. São projetos em primeira ou segunda discussão e votação e também discussão e votação única a projetos que passaram pela aprovação da Casa, mas foram vetados pelo prefeito. Na ordem do dia, a gente traz como exemplo para você o PL 332 de 2005, que está em segunda discussão e votação na Casa e concede desconto nas tarifas de serviços de coleta de esgoto cobrados pelo SAI em função de economia de 20% no consumo de água. Um exemplo, a gente lembra para você, de um item que consta na pauta, são 40 itens aptos à votação e 104 itens no grande expediente. Então tem muita coisa para acontecer aqui, por isso a gente faz sempre o convite, fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Começando pelo pequeno expediente, com a palavra, doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu fui procurado por algumas pessoas, por diversos moradores espalhados na cidade, a respeito da fila, principalmente nas unidades básicas de saúde. E principalmente que eu já tive um acontecido na cidade a respeito das pessoas marcarem no primeiro dia do mês, que vai lá 200, 300, 500 pessoas, como aconteceu já na UBS dos Pimentas, tinha lá umas 400 pessoas por volta das 4 horas da manhã, foi um reboliço, isso há uns 2 anos atrás aproximadamente. Na época eu procurei o secretário de saúde, que estava licenciado, falei com a doutora Tereza, que estava secretária em exercício no momento, e ela fez uma circular na prefeitura pedindo para que não fizesse mais isso, marcar todo mundo no único dia para marcar suas consultas nas unidades básicas de saúde. E aí, no momento, deu uma certa tranquilizada. Agora, o que acontece? Fui procurar novamente várias unidades, lá no Soberana, várias unidades que teve, no próprio Pimentas novamente. As pessoas estão indo lá, marcando no único dia para marcar as consultas. Você que pegar hoje 400 pessoas, dividir por 300 dias, já vai sobrecarregar, uma média de quase 20 pessoas por dia, já sobrecarrega para marcar consulta para esse pessoal todo. Imagine marcar no único dia, para ir todo mundo junto para marcar consulta. Tem gente que chega às 4 da manhã, pega a sua senha, quando chega por volta das 8 horas da manhã, não tem mais senha, os que passaram e não se marca mais ninguém. E aí só volta no mês seguinte. Um grande absurdo, que eu já discuti isso com o pessoal da Secretaria de Saúde, se comprometeram com esse vereador e com a população que não fariam mais isso, e volta a acontecer em várias unidades da cidade. Várias UBS da cidade, voltou a acontecer das pessoas chegar no local, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo para marcar consulta no primeiro dia do mês, nas primeiras semanas do mês. Então realmente esse absurdo continua acontecendo. Irei selecionar o nome das pessoas que me procuraram, as unidades na verdade que me procuraram, e voltarei a conversar com o secretário para que isso normalize o mais rápido possível, porque não pode acontecer. Um absurdo uma pessoa ficar ali 400 pessoas no único momento para marcar uma consulta. Então estarei tomando providências, falarei com o secretário de saúde para que isso normalize o mais rápido possível. Agora, na verdade, eu vim a essa tribuna para falar que hoje eu fui procurado pelo pessoal do JJM e já foi discutido na casa que viria um projeto de lei de subsídio para o JJM, porque se não tivesse o aporte da prefeitura, eu escutei numa reunião de diretoria do JJM que o JJM fecharia até o final do ano. E já até falei aqui nessa tribuna sobre isso. Imagine Guarulhos
sem o JJM, que é a terceira maternidade em números de partos no estado de São Paulo. Então vocês imaginam, se isso acontecer, seria um caos para nossa cidade, para nossa região toda, porque tem muita gente de fora que ainda vem fazer parto aqui no JJM. Então, na verdade, eu fui procurado hoje porque a prefeitura, depois de uma conversa que teve com o secretário e com o prefeito, fizeram um novo projeto de lei de um subsídio para ajudar novamente o JJM. Só que isso está no item 104. Isso, talvez, se fosse esperar deliberar todos os 103 itens antes, talvez isso aí seria deliberado só para o ano que vem. Em virtude que, infelizmente, muitas sessões estão sendo derrubadas por falta de quórum. Então eu me preocupei com isso, fiz um requerimento e conto com o apoio dos colegas, me ajude a aprovar o meu requerimento. Tive a assinatura de 2 colegas aqui, para que inverta a pauta, para que na próxima sessão tenha como prioridade esse item do JJM, para que seja deliberado, para que possa ir para as comissões, para que o mais rápido possível seja aprovado por essa casa. Estarei conversando com os colegas vereadores para ajudar na aprovação desse item, para que o mais rápido possível possa a prefeitura voltar e ser aprovado pela segunda vez por essa casa um apoio para o JJM, que está numa dificuldade muito grande. E se não tiver o apoio da prefeitura, se não for aprovado por essa casa, eu tenho certeza que com a dificuldade financeira que o JJM está passando, deve fechar até o final do ano. Por isso que eu conto com os colegas me ajudarem a deliberar esse meu requerimento e conto com o voto de vocês para que aprove esse projeto de lei que veio da prefeitura, para que dê esse subsídio para ajudar o JJM continuar trabalhando. Para concluir, vereador. Cidade. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Vereador, nós estamos no pequeno expediente. Apenas para informar, presidente, e consignar a não presença do vereador Sergião, que está em compromisso partidário, presidente. Registrado, vereador. Com a palavra o vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, jornalistas presentes, assessoria, ao público presente. Senhor presidente, na terça-feira eu fiz um pronunciamento desta casa falando sobre as eleições municipais. E como a Câmara Municipal é uma casa política, hoje eu vou me ater novamente à campanha eleitoral para o segundo turno. E o telespectador que está na sua casa assistindo a TV Câmara deve estar acompanhando esse processo eleitoral. E eu estou nesta casa, minha primeira eleição, senhor presidente, foi em 1988. Eu nunca vi uma campanha de baixo nível como está sendo o segundo turno das eleições de 2016, onde está disputando o segundo turno o candidato do DEM, o radialista Eli Correia, e o vereador Guti, do PSB. E nós estamos acompanhando esse processo eleitoral, e o que está enojando a população de Guarulhos, o que deve enojar também esta Câmara Municipal, onde o candidato do DEM está usando uma tragédia que aconteceu no município de Guarulhos e está querendo denegrir a imagem da Câmara Municipal, alegando que a Câmara não tomou as providências naquele triste episódio, onde houve o falecimento de 14 crianças num período de 30 dias a 40 dias dentro do hospital da criança, por infecção hospitalar que era responsabilidade da Secretaria da Saúde. E o candidato do DEM, senhores vereadores, está usando essa tragédia, e hoje os meios de comunicações trouxe algumas mães, estão reprisando aquele episódio, aquela tragédia. Imagine o coração dessas mães, vereador Anistaldo, pastor Anistaldo, reviver uma tragédia desta. E por que eles querem reviver? Para colocar que o vereador Guti não assinou a CPI. 28 vereadores não assinaram a CPI. Não assinaram, senhores, meus colegas,
Não assinaram porque a Comissão de Saúde da Câmara já estava acompanhando a sindicância do Ministério Público. E o resultado de uma CPI, senhores vereadores, o resultado de uma CPI é o encaminhamento para a Justiça, é o encaminhamento para o Ministério Público. E o candidato Adriano Eli Correia, que quer ganhar as eleições a todo custo, o vereador Alexandre Dentista, está usando essas pobres mães que perderam seus filhos para ganhar as eleições no município de Guarulhos. E eu coloquei hoje na minha rede social, no meu Facebook, que o vereador Geraldo Celestino tem posição nesta casa. Nós temos que defender o legislativo, porque o candidato Eli Correia está desmoralizando o legislativo. E o mais engraçado, vereador Laércio Santos, que preside essa sessão, estão soltando um link, colocando alguns vereadores que apoiam o Guti e chamando os vereadores de derrotado. E o pior, vereador Mato Grosso, que tem vereador também derrotado, né, Elmer Japonês, que fica compartilhando a desgraça, compartilhando. Lá também tem vereadores que perderam a eleição, aqui também tem. Isso é normal num processo legislativo, numa democracia. Então, nobres colegas, eu quero que os vereadores que apoiam o Eli Correia venham nessa tribuna defender o Eli Correia. Vamos debater nesta casa, pastor. Vamos debater. Aqui é a Casa Legislativa, o local de debate. Eu quero debater essa baixaria do Eli Correia. Chegou em Guarulhos faz um ano. Chegou de mudança faz um ano em Guarulhos e vem aqui denegrir a imagem do legislativo, senhor presidente. E a maioria dos vereadores, como sempre, calados, silêncio. Alguns fazem de conta que não é com eles, mas estão denegrindo a Câmara. Tem que vir à tribuna e falar que a Câmara investigou na Comissão de Saúde. Agora a questão de mandar prender o secretário, prender o prefeito, é uma responsabilidade da Justiça, é uma responsabilidade do Ministério Público. Vereador não prende ninguém. Mas agora, para concluir, vereador, para encerrar, senhor presidente, eu fico muito triste por o candidato Eli Correia, para ganhar as eleições, está expondo essas mães à tristeza, aquela mágoa, porque uma mãe que carrega um filho da barriga, 9 meses, vereador. Para encerrar, senhor presidente, 9 meses, e acontece uma tragédia, e após 5 anos, um candidato que quer ganhar as eleições, volta à cena daquela tragédia que aconteceu no município de Guarulhos. Isto é uma vergonha, senhores vereadores. Vereador, o poder concluir, legislativo quase um minuto. Tem que reagir sim, e eu quero ver os candidatos, os vereadores que apoiam o Eli, vir na vereador, tribuna para defender concluir, esse vereador, candidato. por gentileza. Eu quero que os candidatos, os vereadores que apoiam o Eli, venham na tribuna defender a posição desse candidato a prefeito, que espero que não ganhe a eleição. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência seja solícito. O senhor não quer saber, eu também não quero saber, só que seja solícito. O horário é para ser cumprido para todos. O senhor não é o dono da Câmara. Ok, da próxima vez vou agir assim com Vossa Excelência. Com a palavra do vereador Edmilson Souza. Deixa comigo, que eu vou apaziguar isso aí. Defendeu? Defendeu, sim, viu? E o secretário também. E o Carlão. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente. Eu gostaria aqui de fazer um convite que na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, a partir das 18h30, a pedido do Fórum Municipal de Educação e de outras lideranças, nós vamos realizar uma audiência nesta casa, uma reunião nessa casa, sobre a questão da reforma do ensino médio. As mudanças que estão sendo apresentadas pelo governo federal, através de uma medida provisória, trazem grandes retrocessos em relação à educação, sobretudo no ensino médio. Temos mobilização no Brasil inteiro contra a proposta de reforma apresentada. Então, queria aqui convidar a todos e queria fazer também um pedido
ao meu companheiro de bancada, vereador professor Rômulo, assim como eu, é educador, que a comissão que Vossa Excelência preside também entrasse na mobilização como uma atividade da comissão. Eu sei que tem os outros membros, mas eu gostaria que Vossa Excelência, se possível, também, através da comissão, se manifestasse para que a gente tornasse essa audiência pública a mais representativa possível aqui nessa Casa de Leis. Então a participação é fundamental. Nós optamos por marcar, não por vontade própria, mas houve aí já outras solicitações dos companheiros do movimento estudantil, da juventude, o pessoal dos sindicatos. Então a gente acabou antecipando para poder ter a reserva de data. Então queria solicitar a comissão de educação dessa casa. Eu não quero entrar na polêmica aqui, parece que os ânimos hoje estão exaltados aqui, por conta da eleição do segundo turno, mas eu queria só fazer, se é que posso, mas pela relação, a boa relação que eu tenho com o vereador, gostaria só de fazer uma correção aqui. Eu não tinha ouvido, mas o vereador Marcelo me chamou a atenção, para que a gente não deixasse registrado aqui na ata termos pejorativos ou termos associados a coisas negativas como denegrir. Como o vereador Geraldo falou aqui na tribuna, que é negro assim como eu, vereador Geraldo, estou dizendo que a gente não deixasse esse termo denegrir, que a língua portuguesa, ela também é uma língua que foi escrita e foi traduzida a partir de uma ótica de classe, a partir de uma ótica de que as minorias não devessem ser respeitadas. Um outro termo, só para não falar de negros, vou falar de judeus. Por exemplo, quando a gente fala, olha, não, devemos parar de judiar, ou estamos judiando, a gente também está emitindo um valor em relação aos judeus. Então, as palavras têm mais do que a escrita, elas têm força de expressão. Eu sei que Vossa Excelência, até por ser negro, não faria isso aqui, mas às vezes a gente acaba esse termo ficando denegrir, pode ser substituído por outro, porque denegrir é tornar mais negro, e tornar mais negro eu acho que é fundamental para o país, para a publicidade, para os meios de comunicação, para o reconhecimento daqueles negros e negras que construíram a riqueza desse país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edmilson Americano. Vou ficar prestando atenção para ver se eu não tenho que corrigir você também. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes e público que nos assistem pela TV Câmara. Em toda a campanha do primeiro turno, ninguém viu este vereador usando a tribuna para falar da campanha eleitoral. Em nenhum momento, nós estávamos naquele momento, por conta de uma coligação, apoiando o prefeiturável Martelo, o candidato Martelo. Entendemos, naquele momento será a melhor opção. Em nenhum momento ninguém viu que eu tentar atacar um candidato ou outro, tentar falar bem do nosso candidato, que eu acho que tem um foro adequado. Mas a gente está vendo a campanha do segundo turno tomar uma proporção que eu não esperava ver isso aqui em Guarulhos. E a população também não esperava ver. Está descendo o nível da campanha de uma tal maneira que fica muito ruim para nós, políticos, para os candidatos e principalmente para a população. Usar a imagem de mães que sequer participaram do processo naquele momento, para tentar, e aí eu não vou falar a palavra aqui que o vereador Edmilson falou, embora eu não concordo com essas questões, para tentar atacar o vereador Guti, imputando ou dando a entender por ele ser responsável por aquilo que aconteceu na Santa Casa. Ora, todos nós sabemos que o Ministério Público já estava investigando o caso. E vamos falar no efeito prático. Esta casa, quando abre uma SEI, e quando chega à conclusão e se faz um relatório das irregularidades e das culpas, seja ela civil ou criminal, é levado para onde? Para o Ministério Público. Ora, como o próprio vereador Guti falou e justificou à época, inclusive este vereador e vários vereadores que hoje estão na campanha do candidato Eli Correia, não assinaram a SEI, porque também tinham o mesmo pensamento que o vereador Guti. Vários vereadores, como eu, não assinei.
E sou homem de vir falar aqui, porque sou responsável, porque não quero fazer política baixa, política rasteira, principalmente envolvendo aquele caso da Santa Casa. Agora, ver esse caso aqui na campanha ser voltar à tona da maneira, eu assisti o vídeo e eu tenho certeza, eu tenho vários colegas que por opção estão do outro lado, e eu sei que não concordo com esse tipo de campanha. Conheço cada um dos candidatos, dos colegas aqui. A maioria dos colegas aqui gostam de campanha propositiva, falar o que vai fazer para Guarulhos. É isso que nós queremos, mas não desse jeito. E também lamentável que está se acontecendo de outra ponta, e um desrespeito com este vereador e com vários vereadores que acabaram não sendo reeleitos, inclusive do outro lado da campanha do vereador, candidato a prefeito Eli, também tem pessoas que estão do outro lado que não foram eleitas. Agora saiu um panfleto da campanha, eu acredito que talvez o candidato nem tenha visto isso, que eu conheço e acredito que nem deva aprovar esse tipo de coisa, mas pegar e falar que os rejeitados pela população estão trocando secretarias com o candidato a prefeito, ou posso dizer com o futuro prefeito de Guarulhos, é lamentável, mesmo porque eu não me sinto um derrotado, mesmo porque eu não sou rejeitado. Rejeitado é quem não foi lá para o segundo turno. Eu tive 5.234 votos, então eu peço respeito com esses eleitores que votaram em nós. O nono mais votado da cidade, vereador por 4 mandatos consecutivos, e pela minha elegância, pela minha ética, que todo mundo sabe aqui, da forma como que eu acabo agindo, e eu não vou falar os convites que eu recebia, porque não é do estilo desse vereador, né, Xará? Não é do estilo desse vereador. Eu respeito a todos, mas exijo respeito também, e mesmo porque, quando eu resolvi apoiar o prefeiturável Guti, e em nenhum momento falamos em troca de cargos, em nenhum momento foi prometida a secretaria para A, para B, para C ou para D. O que nós falamos é a responsabilidade e de seguir o projeto que ele tem para Guarulhos, que eu tenho certeza que é o melhor projeto. E é por isso que nós estamos engajados. Para concluir, só para concluir. E para concluir, senhor presidente, eu faço um apelo à campanha do vereador Eli Correia: traga as propostas propositivas. Manchar a imagem do outro candidato não vai levar a nada. Eu tenho certeza absoluta que, se a campanha tomar outro rumo, para concluir, vereador, todo mundo ganhará com isso. Com a palavra, vereador Pastor Anisaldo. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, público que nos assiste pela TV Câmara, o motivo da minha fala, e quero falar aqui com muito respeito a todos que me ouvem, em especial aqueles que eu vou fazer aqui algumas críticas, né? Mas quero aproveitar o ensejo. Quero dizer que alguém esqueceu o óculos aqui, viu, senhor presidente? Quero aproveitar o ensejo, o óculos vermelho. Quero aproveitar o ensejo e fazer coro aos nobres pares que passaram aqui nessa tribuna e está lamentando o episódio que está acontecendo em nossa cidade. Quero dizer, senhor presidente, que sempre subi essa tribuna para, de forma ética, de forma coerente, fazer algumas discussões, seja ela em quaisquer área que for. Porém, me senti na obrigação de vir aqui fazer esse depoimento, pois eu passava aqui na cidade de Guarulhos e parava o carro no farol e recebi um panfleto que fala sobre 14 mães que perderam seus filhos no HMC, e diz que o candidato a prefeito dessa cidade, Guti, não quis investigar
este acontecimento. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão da SEI, porque vários vereadores já falaram aqui, e aliás este vereador tinha assumido como suplente no lugar do Naldo Santos pelo PSB. E em momento nenhum este vereador foi procurado para assinar algum tipo de SEI nesta casa, em especial sobre a morte dessas crianças. De sorte que eu não vi votação nenhuma, eu não vi formação de SEI, eu estava aqui como vereador neste período. Mas é lamentável, eu quero aqui lamentar a forma despreparada que o candidato adversário do Guti tem feito campanha na cidade de Guarulhos. E quero aqui parabenizar o Guti, porque acompanhei os 2 debates e ele não desceu o nível. Ele foi preparado, Geraldo Celestino, para debater a cidade de Guarulhos, para debater as problemáticas do município de Guarulhos. Mas infelizmente não é isso que a oposição do Guti quer. E eu quero lamentar, porque é triste, doutor Alexandre, trazer a memória de mães que perderam seus filhos apenas e simplesmente por interesse político. Isto é lamentável, lastimável, e é de se ponderar aqui por todos os vereadores, independente de qual seja o partido. É triste a gente ver um debate político na cidade e um candidato partir para esse tipo de apelação. Não está lembrando da memória das mães, dos pais que perderam seus filhos e querem pegar este episódio e fazer dele ação política para denegrir a imagem do candidato Guti. Mas eu venho lamentar profundamente e quero dizer aqui que os munícipes de Guarulhos que têm acompanhado os debates, têm acompanhado pela internet os discursos do candidato Guti, têm visto atentamente. E eu tenho certeza que dia 30 haverá um basta para essa situação, porque é lastimável ponderar-se, apelar para uma situação como essa e ficar fazendo campanha dentro do município de Guarulhos. Isto é sinal que não há preparo para falar do que Guarulhos precisa ouvir, do que a população de Guarulhos precisa ouvir, vereador Eduardo. A população de Guarulhos precisa saber o que o próximo prefeito vai fazer pela educação, vai fazer pela área da saúde, vai fazer pelo transporte e trânsito do município de Guarulhos. A população quer ouvir propostas concretas. A população quer saber qual é o candidato que realmente pensa em mudar a história de Guarulhos e voltar Guarulhos para o seu lugar de destaque. Mas é lamentável a gente, como guarulhense, poder ter o privilégio, talvez seja pela primeira vez, de candidatos a prefeito em rede nacional de televisão, com horário nobre, para concluir, senhor presidente, com horário nobre, destinados para a população, para que ouçam verdadeiramente as propostas para Guarulhos. Mas infelizmente tem candidato que não está preparado, que não se preparou para ser prefeito de Guarulhos e baixa o nível do debate. Eis aqui a minha indignação, senhor presidente. Eu quero lamentar profundamente e dizer a toda a população de Guarulhos: estejam atentos, porque mais coisas vai vir por aí, mas vocês já sabem quem realmente tem proposta para o nosso município. Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Vitor da Farmácia. Boa tarde a todos, presidente, mesa, secretário, aos que nos ouvem. Tenho que ser redundante e repetitivo, pois saindo da minha drogaria hoje, lá do Presidente Dutra, no semáforo recebi também folheto e um jornal falando sobre as 14 mortes. E o vídeo que eu coloquei postando a respeito da SEI e o porquê que não houve a SEI, pois vereadores não estão preparados tecnicamente para fazer a investigação. Apesar de nós termos já 8 mil visualizações e mais de 500 compartilhamentos, isso é um bom sinal. Mas nós ainda temos o outro lado apelando. Em vez de trazer propostas, o meu bairro estava me perguntando, a gente entregando as propostas de um candidato e o outro lado denegrindo a imagem do nosso companheiro que foi aqui, vereador Guti, hoje candidato a prefeito no segundo turno. Eu acho que deveria melhorar o nível e se falar de propostas. É isso que eu peço. Venho aqui na tribuna falar que se deve falar de propostas e não de tentar
confundir a população com conversa, porque houve mortes e nenhum vereador aqui teve culpa de tal coisa. Então a gente pede para que se melhore o nível e que se faça o que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir? A proposta para de fato definir quem é o prefeito. Pois um se diz preparado, mas está agindo dessa maneira, com folhetos, com cartazes e com muito mais tempo de vida. E também de mandato. Eu acho que deveria melhorar e falar de propostas, isso que é o mais importante. Então eu venho aqui dar meu repúdio a esse tipo de campanha que só tende a perder e a cidade fica tratada como província. Eu acho que tem que ter o amadurecimento, principalmente do candidato e também do povo, para que entenda melhor a realidade das coisas. O que está em jogo aqui é o Poder Executivo. Saúde e paz a todos. Com a palavra, o nobre vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, óbvio que a gente está vendo os debates aqui e, logicamente, que toda a cidade espera que realmente ambos os candidatos apresentem as suas propostas para que o eleitor assim possa escolher. Mas não é sobre esse tema que eu quero falar. Primeiro, quero saudar o nosso colega de bancada, vereador eleito Lauri, a qual, inclusive, senhor presidente, se assim Vossa Excelência permitir e o mesmo desejar, que o mesmo possa se assentar aqui deste lado. Deferido, vereador. Solicito ao futuro colega vereador Lauri que adentre ao plenário e ocupe uma das cadeiras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. E gostaria de tocar novamente, senhor presidente, nós estamos aí já no final do mês de outubro, mas as pendências do nosso município, vereador Eduardo, continuam a mesma. A gente tem visto a iluminação pública, ainda as ruas às escuras, a população cobrando dos vereadores, cobrando desta casa, e eu gostaria de aproveitar este momento, está dizendo em nome dos colegas vereadores que aqui estão, que todos solicitam, todos fazem ofício, mas que infelizmente a empresa aí que ganhou ou que está aí ainda para resolver essa pendência não atende os nossos pedidos. E com isso nós continuamos vendo as nossas ruas às escuras, o munícipe continua pagando a sua taxa de iluminação todo mês e as ruas às escuras. Então eu estive com os moradores da rua Tapiratiba do Jardim Novo Ipanema e disse que usaria esse espaço para novamente ratificar o que eu disse na reunião, vereador Mato Grosso. Fizemos ofício, já encaminhamos para a Secretaria de Obras, entramos no Ministério Público pedindo a suspensão desta taxa até que realmente seja restabelecido a energia, as lâmpadas todas serem trocadas, porque é um absurdo, né? Hoje, você, eu, todos nós pagarmos todo mês e, vereador Toninho, não temos o retorno. Quer dizer, você paga o produto e não te entregam o produto. Então é lamentável o que está acontecendo. Quero aqui aproveitar, usando este espaço, para cobrar um posicionamento da Secretaria de Obras, que é responsável por isso, para que nós também possamos dar um retorno à população. Também estamos entrando no Ministério Público. O ano passado, o ano retrasado, tivemos festas aqui na cidade, aonde foi contratada uma empresa sem licitação, aonde a empresa fez o serviço, prestou o serviço, vereador Edmilson, e Vossa Excelência, que sempre ali à frente da Secretaria da Cultura, graças a Deus sempre trabalhou como diz a lei, mas infelizmente alguns outros secretários, não trabalharam como Vossa Excelência trabalhou. E infelizmente a empresa foi contratada, palanque, som, prestou o serviço e até hoje não recebeu o valor de R$60 mil. Quando nós vamos pedir um requerimento solicitando informações a respeito disso, não teve licitação, foi dito de palavra
Então hoje eu vou estar me encontrando com o proprietário desta empresa, estarei me direcionando, me dirigindo até o Ministério Público, aonde vamos levar esta causa. Tentei resolver, mas infelizmente há pessoas do governo também que fazem pouco desta casa, fazem pouco de vereadores, não é? A pessoa acha que porque ela é chefe de um gabinete, ela acha que ela pode todas as coisas. Infelizmente eu tentei o diálogo, infelizmente eu levei a pessoa para tentarmos resolver, mas infelizmente as pessoas não estão mais preocupadas com o atual prefeito Almeida. Eles querem mais é que termine o mandato e que ele depois, vereador Rômulo, responda. E ele não tem culpa disso. Mas nós vamos sair daqui, estaremos indo até o Ministério Público e vamos tomar as devidas providências. Porque é um absurdo uma empresa ser contratada na calada da noite e na casa do proprietário falar que ia fazer, que ia pagar e até hoje nada. Infelizmente não tivemos o retorno. Acho que as pessoas não respeitam esta casa, então nós vamos tomar uma medida jurídica. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, declaro por encerrado o pequeno expediente. Passemos para a tribuna livre. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Não havendo nenhum orador inscrito, declaro por prejudicada a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Vou ceder a vez ao nosso nobre colega, professor. Viu, senhor presidente, é para justificar a ausência da vereadora Genilda, que ela está com problema de saúde. Tá bom? Obrigado. Justificado, vereador, a ausência da vereadora Genilda. Pela liderança do PCdoB, saúde. presidente. Pela liderança do PCdoB? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto, pela liderança do partido PCdoB. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galera nos acompanhando. E a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Presidente, o que eu vi aqui, poucos momentos atrás, de alguns nobres pares, vereadores aqui da casa, parece que é uma campanha dentro da Câmara Municipal. Respeito o posicionamento de cada um. Porém, dizer de ataque nessa eleição, o deputado federal Eli Correia Filho foi o candidato mais atacado em todo o primeiro turno, trazendo algumas inverdades, colocando como questões políticas, questões que nós sabemos que são questões judiciais, e eu não vi ninguém se manifestar. Deixaram de falar aqui que o deputado federal, Eli Correia, foi o deputado federal que mais mandou emendas para a cidade de Guarulhos em toda a história da cidade. Minutinho, vereador. Suspenda os trabalhos por 10 minutos. Caros vereadores. Reaberto os trabalhos. Considerando a falta de segurança em plenário, declaro os trabalhos por encerrado. Encerrado há poucos instantes a sessão dessa quinta-feira, o presidente Laércio Santos encerrou a sessão, ele alegou falta de segurança no plenário. O plenário foi tomado há cerca de alguns minutos, 15 minutos, 20 talvez, por estudantes secundaristas e universitários que ocuparam o plenário por conta, para protestar contra a PEC 241. A gente vai encerrar por aqui a nossa transmissão ao vivo e você continua com a programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.